Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. A você que nos acompanha pelo YouTube, paz e bem. Este é o programa Palavra de Fé da Paróquia São Sebastião da Diocese de Anápolis, Goiás, que leva até você todos os sábados às 9 horas uma reflexão sobre a liturgia da palavra. Neste final de semana, iremos meditar sobre o 30º domingo do tempo comum, cujo tema nos mostra que o amor é o centro da experiência cristã. E esse amor é o amor a Deus e ao próximo. Também, neste final de semana, vamos celebrar o último domingo do mês missionário. E a segunda leitura nos mostrará que a comunidade fundada por São Paulo, na Tessalônica, por volta do ano 50 depois de Cristo, acolheu o evangelho pregado por São Paulo e mesmo em meio às tribulações, perseveraram na palavra com alegria. Mais do que isso, espalharam essa alegria do Evangelho às cidades circunvizinhas, como a Caia e a Macedônia. A segunda leitura vem nos mostrar que a missão ela se dá através do contágio da fé a todas as pessoas de todos os lugares. A missão é esse espalhar da fé. É por isso que o mês de outubro vem lembrar a todos os cristãos e cristãs que a nossa missão não é tão difícil assim. A nossa missão é espalhar a fé em todo e qualquer lugar. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Esse é o refrão do Salmo responsorial. Trata-se da experiência daquele que estava sofrendo e que clamou a Deus e foi correspondido. Porque o Senhor Deus, do Antigo Testamento, é aquele que livrou o povo da casa da escravidão no Egito. E a primeira leitura deste final de semana vai falar justamente disso. Êxodo, capítulo 22, versículos de 20 a 26. O Senhor vai dizer que não ficará sem socorro o pobre, simbolizado aqui na figura do estrangeiro, da viúva e do órfão, mas também daquele pobre que é explorado pelos mais poderosos através do seu trabalho ou do dinheiro mesmo emprestado. Em suma, o que a primeira leitura nos quer mostrar é que Deus não aprova essa situação de opressão, sobretudo com os mais pobres. E que amar a Deus, portanto, é não aceitar essa situação de intolerância, de injustiça. Todos nós sabemos que o estrangeiro é aquele que foi tirado de sua terra, foi desenraizado por conta, não de sua vontade, mas da vontade de uma situação de opressão, ou ele foi obrigado a sair de sua terra por perseguição, pela guerra, pela fome. O estrangeiro é o migrante de hoje, que não passa despercebido aos olhos de Deus. E uma verdadeira experiência cristã é aquela experiência que olha para o estrangeiro e vê ali a pessoa de Jesus que sofre nas nossas ruas, nas nossas calçadas, às vezes do lado da nossa casa, às vezes nas escadarias das nossas igrejas. Esse é o estrangeiro de hoje, que veio de outro país tentando encontrar vida e dignidade. Também a viúva e o pobre e o órfão são os protegidos de Deus.
É isso que a primeira leitura nos diz. Todo pobre, todo aquele que é oprimido, se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. O evangelho desse final de semana encontra-se no Evangelho de São Mateus. Ele está em continuidade com a primeira leitura. Se na primeira leitura nós vimos que Deus está na defesa do pobre e do oprimido, no Evangelho não é diferente. O Evangelho, ele está ali naquela sequência onde fariseus já têm a ideia definitiva em querer condenar Jesus. Isto ficou claro no Evangelho da semana passada, quando Jesus foi questionado acerca dos impostos devidos a César, mas também naquela controvérsia sobre a ressurreição daqueles irmãos que foram morrendo, e aí no céu questionaram a Jesus sobre com quem aquela mulher que casou com os 7 irmãos separadamente ficaria no céu. Nesta terceira controvérsia, os fariseus, neste domingo, colocam à prova Jesus diante da interpretação da lei. Vejamos o que os fariseus dizem. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas defendem esses 2 mandamentos. Caro irmão, cara irmã, como eu falei no início desta gravação, o centro da experiência cristã é o amor. E Jesus resume toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Estas 2 leis, elas são indissociáveis. Elas não podem ser cumpridas separadamente. Amar a Deus supõe necessariamente amar o irmão. E amar o irmão supõe necessariamente amar a Deus, porque a assistência ao pobre, ao oprimido, fazer valer o direito daqueles que sofrem, conforme nós vimos na primeira leitura, tem que partir desse amor a Deus. É por amor a Deus que nós amamos o próximo, e nós amamos o próximo por amor a Deus. É a partir dessa experiência indissociável que nós alcançamos esse amor que o Senhor nos pede, esse amor total, que chega até mesmo às vias do dom da vida, passando antes pela partilha, pela solidariedade, pela luta pela justiça, pela dignidade de todo e qualquer ser humano. Portanto, o Evangelho deste domingo põe as coisas de forma muito clara. O essencial é o amor a Deus e aos irmãos. E é pensando nisso que nós recordamos aqui uma memória muito recente da publicação da encíclica do Papa Francisco, ocorrida no dia 3 de outubro, na cidade de Assis. A encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos. E inspirado em São Francisco de Assis, o Papa Francisco disse assim: Fratelli Tutti,
escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se aos seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor de Evangelho. Destes conselhos, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Nele, declara feliz quem ama o outro, o seu irmão, tanto quando está longe como quando está junto de si. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada um nasceu ou habita. Querido irmão, querida irmã, que neste domingo você possa acolher a palavra de Deus, assim como aquela comunidade de São Paulo, fundada por São Paulo na Tessalônica, e que você possa contagiar todos aqueles que estiverem ao redor com esse amor que vem de Deus. Nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e pedimos humildemente a sua participação para que você envie sua mensagem, sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, para que esse momento possa contribuir, sobretudo, para a sua espiritualidade, para a sua experiência de fé. Esse aqui quer ser um programa interativo. É por isso que nós pedimos a sua imagem, pedimos para que você faça a sua inscrição e receba todos os sábados, às 9 horas, o programa Palavra de Fé. Fiquem com Deus.